Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 16 de setembro de 2025, terça-feira, pessoal, retornando aqui nos nossos trabalhos. Agora são aproximadamente 11h53 da noite. Vamos dar uma olhadinha primeiramente aqui no calendário econômico lá nos Estados Unidos. Tivemos aí o resultado das vendas no varejo, pessoal, referente ao mês de agosto. O estado veio acima da projeção, que era aí de 0,2, porém não foi suficiente para trazer, né, um certo otimismo aqui nas três principais bolsas. Tivemos todas operando aí de forma lateralizada, né? Então acabaram recuando aí de uma forma menos intensa. S&P acabou caindo 0,13, Dow Jones recuo de 0,27, Nasdaq basicamente fechando aí no 0 a 0. Pessoal, vindo para o Bitcoin, totalmente oposto aí às três principais bolsas. Tivemos uma alta de 1,25. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado 116.710 dólares. Então vamos ver o que rolou, né, ontem após a análise, ou melhor dizendo, hoje, né, durante a madrugada de segunda para terça, e quais são aí as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada, já de quarta até a nova análise de amanhã. Então, pessoal, basicamente a gente trouxe aí um parecer bem resumido para vocês do que foi a última análise, né, de quinta-feira, né, posteriormente ontem também, a questão da alta probabilidade do final de semana de termos, né, um mercado em lateralização. Tínhamos como principal ponto aqui conflitado por parte dos compradores a região dos 114.300, fazendo alusão da máxima aqui, pessoal, do dia 10, além da região de abertura e fechamento, né, desses mesmos 2 dias, aqui na proximidade aí dos 114 mil. Então, na segunda-feira, a gente teve, né, de fato, aqui a retração dentro aí do range esperado por nós, né? Os compradores de fato fizeram a reação, mas a gente acabou identificando que, né, o candlestick apresentado não possuía característica de força, mas um ponto positivo é que nós tínhamos a prevalência, né, de volume comprador no fechamento de ontem. Então a gente teve a manutenção aqui, pessoal, do nível, né, que seria teoricamente um ponto de decisão, né, seja para o rompimento ou a recusa de preço, né, com as possibilidades em caso de rompimento, né, o mercado buscar aqui a região dos nossos suportes, né, seja aí pelo lado horizontal, seja pela ascendência dos fundos de forma diagonal, além de que tínhamos também a média de 20 períodos no diário, né, basicamente paralelo aí a essa marcação. Então, pessoal, abrindo aí o dia, a gente teve, né, os vendedores de fato querendo buscar aqui a nossa região, mas felizmente a gente teve a reação antecipada novamente por parte dos compradores, que evidencia, né, pessoal, que de fato esse nível aqui era um entrave para os vendedores. Os compradores, né, eles tentariam de toda forma manter o preço acima, justamente, né, pelo conflito de interesses que já se evidenciava desde a semana passada. E aí sim a gente teve uma reação em blocos, né, pessoal? Um movimento mais verticalizado quando a gente analisa, e, para nossa surpresa, a gente tem a formação de um candlestick com padrão de força no dia de hoje. Então, isso é um ponto muito positivo para nós que estamos esperando, pessoal, como será a reação do mercado aqui na proximidade da nossa resistência. A gente sabe que na proximidade aí dos 117 aos 118, nós temos a nossa resistência marcada, porém é a área que nós vamos analisar com muito cuidado o que será colocado aqui de condicionantes, justamente para sabermos se o mercado de fato irá buscar níveis superiores de preço para, quem sabe, novamente a região do topo histórico, ou se aqui será, pessoal, quem sabe o fim da linha, ao que tange aí a possibilidade, né, de novamente uma movimentação descendente do preço. Então nós temos um impasse. Existem momentos em que a gente precisa aguardar algumas
evidências solidificadas, tá, pessoal? O mercado ele funciona dessa forma. Você precisa entender o game justamente porque os indícios serão colocados para a gente e aí sim a gente poderá, quem sabe, cravar aí uma eventual movimentação um pouco mais estruturada. Beleza? Então, quando a gente pega, pessoal, as análises da semana passada, a gente fez a identificação do rompimento aqui dessa resistência na proximidade do 113,420. A gente fez a identificação e aí a gente colocou, né, a real possibilidade aí, o caminho aberto para buscarmos aqui sim a região do 117,400 e estamos aí bem próximo da nossa marcação, basicamente confirmando aquilo que nós identificamos, né, já na análise da semana passada. Então, se você está chegando agora, ainda não pegou todo o conteúdo aqui do canal, recomendo que você assista as análises da semana passada, que você vai entender o que rolou durante todos esses dias para que, né, o preço do Bitcoin esteja atuando aqui na proximidade aí dos 117. Então, a gente basicamente tem o mesmo entrave do que tínhamos, né, pessoal, nas semanas passadas em relação a essa marcação. Por isso, a minha cautela, preocupação em analisar cuidadosamente como será o comportamento do preço aqui na proximidade aí da nossa marcação de resistência, justamente porque será colocado para nós, né, as reais possibilidades, seja para buscarmos, né, a proximidade aí do topo histórico ou de fato iremos novamente buscar níveis inferiores de preço. Beleza, pessoal? Então tivemos um dia bastante positivo, né? O volume comprador sobressaindo novamente, a formação de um candlestick com padrão de força. Agora a questão, pessoal, é a proximidade aqui, né, do nosso range conflitado aí pelos vendedores. Então, a gente vai ter que ter muita cautela, né, pela proximidade aí do nível e justamente a gente vai trazer para vocês tudo que for colocado aqui no gráfico on time, né, que será evidenciado aí para todos, justamente para a gente tentar mensurar aí os próximos passos aqui do Bitcoin. Então, ao que tange as marcações, né, a gente faz a manutenção, não há necessidade de alteração nesse primeiro momento. Aqui a gente teve algum problema que acabou saindo aqui a marcação do eixo, vou fazer o acerto, mas basicamente a gente mantém aguardando aí, né, pessoal, novas sinalizações. Então, nosso objetivo basicamente quase que 100% alcançado, né? Partindo do princípio de que nós identificamos essa possibilidade já no rompimento aqui. Então, se eu não me engano, você pode analisar aí a análise do dia 10 de setembro, tá, pessoal? Quarta-feira passada, a gente identificou o nosso destino e aqui estamos bem próximo. Torcendo, né, pessoal, para que essa estrutura ascendente permaneça, né, com topos e fundos, uma engrenagem positiva, mas vai depender muito, né, do que vier daqui em diante. Fechado? Então é isso. Aqui no gráfico acho que ficou bastante claro o que está rolando, né, pessoal? Um momento, né, de muita cautela, tá? Esses pontos a gente precisa tomar cuidado. E aí sim, quem sabe, evidenciando aí de forma positiva, tá, pessoal? Analisando o volume, formação de candlestick de forma unitária, sequencial, figuras, né, a estrutura de preço, reduzindo o tempo gráfico, a gente sim vai conseguir com certeza pegar, né, uma possibilidade para quem sabe a gente consiga novamente buscar ali a região do topo histórico. Mas nesse momento, muita cautela, né? Vamos colher aí as próximas evidências e, obviamente, traremos em primeira mão para você que nos acompanha aqui. Fechado, pessoal. Então vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente enxerga alguma coisa relevante. Então, pessoal, pelo livro ao lado dos vendedores, a gente tem um livro mais pulverizado na região do 117,5, pessoal, região aqui da nossa resistência. A gente tem uma barreira muito pequena, então isso é um ponto positivo, querendo ou não, são 5,42 milhões de dólares posicionados. Mas quando a gente olha para o 118, que está mais ou menos dentro do range do nosso trabalho de análise, entre o 117 e o 118, a gente já tem mais 11
19,34 milhões de dólares posicionados. Então, teoricamente, é um pouquinho de dinheiro posicionado aqui, tá, pessoal? A gente fala pouquinho, né? Como se fosse de fato dinheiro de pinga, né? Assim, às vezes é pouco para um big player, né, pessoal? Um institucional. E aí mais para cima, assim, de maior relevância mesmo, uma barreira mais imponente, região de 120 mil, virada de dezena, né, pessoal? Quase 19,5 milhões de dólares posicionados. A gente está um pouquinho mais distante, mas de qualquer modo é válido salientar. E pelo lado dos compradores, um livro também bem diluído, pulverizado, não vejo acumulação de lotes aos níveis próximos ao preço a mercado. Tá ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Vou encerrando a análise de hoje, pessoal. Agradeço aí imensamente você que está nos acompanhando. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É muito importante para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã, ou melhor dizendo, até mais tarde.